Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Salmo 112. Quando você encontrar, você diga aleluia. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Diga: a geração do justo será abençoada. Versículo 3: fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Diga comigo: na verdade, nunca será abalado. Diga: o justo ficará em memória eterna. Versículo 7: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Nós estávamos ontem pela manhã na minha casa celebrando o Shabat, o dia de descanso do Senhor. Depois que nós tomamos o café pela manhã, eu, a profetisa Márcia e as crianças, nós temos o hábito de todos os sábados eles lerem um salmo. Cada um deles lê um salmo. E incrível que esse salmo foi o salmo que o Vitor leu, o Salmo 112. Enquanto o Vitor narrava esse salmo, eu pude me atentar um pouco acerca do que Deus tem para a nossa vida. Quando nós fixamos os nossos olhos no versículo de número 1, o salmista começa a declarar, começa a narrar: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado o homem que faz a vontade do Senhor, porque temer é justamente fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, eu e você precisamos entender acerca de algumas coisas importantes. Por que o Senhor deu o livre-arbítrio para mim e para você? Para que justamente eu e você escolha andar no centro da vontade dele, sendo imagem e semelhança, ou que eu e você escolha a andar o caminho que você traçar para você, mas longe da imagem e da semelhança. Eu tenho ensinado você aqui nesses cultos de que nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos, aquilo que nós fixamos os nossos olhos, porque aonde estão os meus olhos, ali também está o meu coração. Então eu me torno igual. Se eu me torno uma pessoa que adora as coisas que não produzem crescimento espiritual, então eu estou escolhendo andar num caminho que é longe da vontade de Deus. Se eu estou escolhendo as coisas que é viver no centro da presença, da vontade de Deus para a minha vida, então eu estou atraindo para a minha vida totalmente aquilo que o Senhor escolheu acerca de mim, vivendo e estar fazendo a plena vontade do Pai. E eu tenho procurado também ensinar você aqui que para fazer a vontade do Pai, Ele vai trabalhar sempre no campo da eliminação da nossa vontade, da nossa carne, dos nossos anseios, da mortificação do nosso eu. Para que eu e você esteja vivendo no centro da vontade do Pai, muitas vezes alguns sonhos, projetos, vontades próprias suas vão ter que ser sepultadas para que as vontades do Senhor possam ser estabelecidas na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Quantos compreendem isso? Diga glória a Deus. Então o versículo de número 1, ele é um manancial de bênção para nós. Quando nós olhamos e entendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Ele diz, vou ler de novo: louvai ao Senhor, é aleluia. Essa palavra, essa frase louvai ao Senhor significa aleluia.
bem-aventurado, bem abençoado, bem próspero, bem sucedido, bem feliz, bem alegre, bem disposto. É o homem que teme ao Senhor. Por que nós encontramos hoje muita gente desanimada? Muita gente que carrega a Bíblia, muita gente que desceu as águas do batismo, muita gente que já foi tocada pelo Espírito Santo, mas ela não consegue se animar, ela não consegue ter alegria, ela desanima com facilidade. As adversidades surgem diante dela, em vez dela avançar para cima da adversidade, ela recua, ela retrocede. Porque que na verdade quando um problema vem, a primeira coisa que ela faz é lançar mão do centro da vontade de Deus. Por que nós vemos hoje muitos crentes, irmãos, dotados de dons, dotados de talentos, dotados de unção de Deus para marcar a geração, andando para trás, fora da vontade de Deus? Porque na verdade está andando na contramão dessa palavra, que já não está mais temendo o Senhor, já não está mais escolhendo fazer a vontade do Senhor, está escolhendo fazer as suas próprias vontades. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas são caminhos de morte, são situações que nos vão levar à perdição. E nós estamos vivendo um tempo que o meu adversário, o seu, vai distrair você de uma forma tão séria, para que você não herde a totalidade da bênção do Senhor, para que um dia você e eu se apresente na presença do Pai e escute do Senhor dizendo: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Apóstolo, você está falando isso para nos amedrontar porque hoje é dia de ceia? Não, irmãos, o que eu estou falando para você é uma coisa muito séria. Deus está chamando o seu povo para andar juntinho e pertinho dele, para que não seja como o povo de Israel, que vivia um tempo com ele, outro tempo longe dele, um tempo com ele, outro tempo longe dele, um tempo com ele, outro tempo longe dele. Um tempo que uma hora queria a virtude, a graça, o poder, a unção, outra hora não queria, ou quando não, brincava com a unção como brincou Sansão. Até rimou, brincou com a unção como brincou Sansão. Irmãos, por favor, Deus ungiu você, Deus separou você, Deus marcou a sua vida, para que você marque a vida de outras pessoas. Mas para isso nós precisamos ter o desejo de andar no centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, que está dizendo que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é o homem que anda na vontade de Deus, nós estamos falando da palavra telema. Repete comigo: vontade de Deus significa telema. O que é essa vontade de Deus que significa telema? Que não vai depender de Deus para executar algumas coisas, vai depender de mim. Existem coisas que só vão depender de mim. Coloque o dedo aí onde você abriu no Salmo 118, no Salmo 112, perdão. Marque esse salmo e olhe comigo um texto que a gente viu alguns cultos atrás aqui na igreja, de Mateus capítulo 6. Veja comigo, a gente vai voltar já já aqui no salmo. Mateus capítulo 6. É uma passagem bíblica que nós usamos outro dia. Versículo 10. Mateus 6, 10. Olhe comigo. Quando se encontraram, digo amém. Olha o que diz o texto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo nós usamos outro dia aqui, há 2 domingos atrás. Falamos um pouco de trazermos o reino de Deus na terra. O Senhor então escolheu quem para trazer o reino dele na terra? O seu povo. O reino de Deus vai ser manifesto na terra se eu e você trouxermos ele aqui, através da minha vida e da sua. Essa daqui é um texto que faz parte da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Ele disse assim: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sou eu e você que vamos trazer o reino. Então, para que o reino de Deus se manifeste aqui, vai depender de mim e depender de você. Então é a vontade telema, é a vontade de que Deus precisa que eu e você tenha o desejo de trazer isso e fazer isso. Então essa vontade de ser um homem e uma mulher que ande diante de Deus temendo a Ele, Deus não pode obrigar você, Deus não pode forçar você, Deus não pode pegar no seu gogó, como de vez em quando você tem vontade de pegar alguns, catar no pescocinho assim, levantar alto e falar: você está entendendo ou não está? É assim. Você tem vontade de fazer assim com alguém, não tem? Fala a verdade que você tem. Então, mas na verdade Deus não pode fazer. Ele na verdade gostaria que no meu espírito e no seu tivesse um desejo de andar no centro da vontade dele. Ele gostaria que eu e você tivéssemos um coração que batesse aceleradamente por estar vivendo somente para Ele.
Ele gostaria que eu e você fôssemos fortes o suficiente para não permitirmos que as coisas que estão à nossa volta nos roubem, para que as coisas que estão à nossa volta não nos diminua, para que as coisas que estão à nossa volta não roubem a nossa unção. Ele gostaria que nós fôssemos fortes assim. Aí você pode falar assim para mim: mas nós não somos fortes. Deveríamos ser, se nós estivéssemos verdadeiramente temendo o Senhor. E se o Senhor está falando isso conosco hoje, é porque Ele deseja liberar porções grandiosas sobre nós. E se o Senhor está falando isso, são oportunidades que Ele está dando para mim e para você. Diga: Deus está me dando todos os dias novas oportunidades. Então a vontade de Deus, telema, que não depende dEle, depende de mim. Então lá no Salmo 112, aonde nós estamos, quando o salmista começa a dizer, no versículo de número 1, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então o Senhor não pode obrigar a mim e a você a fazer isso. Agora, existe a vontade de Deus chamada de boulema. Diga comigo: boulema. Essa vontade é a vontade de Deus que vai se cumprir o plano de Deus. Eu vou te provar no Isaías capítulo 46. Abra lá. Isaías 46. Para que eu possa voltar lá no Salmo 112, eu tenho que mostrar isso para você. Todos comigo? Isaías 46. Isaías capítulo 46. Versículo que eu vou ler com você é o versículo de 9 e 10. 9 e 10. Está grifado na sua Bíblia porque ele é uma bênção esse versículo. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim o texto: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o começo, desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha agora, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Aqui nós estamos falando de telema, aqui nós estamos falando de boulema. Aqui nós estamos falando do desejo perfeito de Deus. Vai se cumprir, independente de eu querer ou não querer. Se eu não me levantar para fazer aquilo que Deus tem através da minha vida, Ele me tira e me coloca outro no lugar. Mas que o projeto de Deus vai acontecer, vai acontecer. O povo, eu preguei isso alguns domingos atrás, o povo queria um rei. O povo queria alguém que pusesse domínio sobre eles. O povo não queria alguém que andasse ombro a ombro com eles. Assim era o Senhor. O Senhor era proteção, o Senhor era caminho para aquele povo. E o povo suplicou, queria um rei igual às outras nações. Pediram um homem, levantaram um homem, conclamaram um homem. Deus dá a ele Saul. Porém, Saul não faz aquilo que o Eterno desejava, não agrada ao Senhor, desagrada ao Senhor. E o Senhor tira Saul. E o Senhor ainda fala para Saul: Saul, eu me arrependo de ter colocado você como rei. E aí depois, quando ele suplica para que Samuel honre ele diante do povo, Samuel, dirigido pelo Espírito de Deus, olha para Saul e fala: o Senhor já levantou alguém melhor do que você. Eu tenho que dizer uma coisa para você: se eu não sirvo a Deus, eu sirvo alguma outra coisa, e você sabe o que é. Repete comigo: se eu não sirvo a Deus. Diga comigo: se eu não ando na presença de Deus, eu estou andando na presença de outra coisa. Ah não, apóstolo, é que eu não quero apenas me envolver. Se você não se envolver com Deus, você vai se envolver com o diabo, meu filho. Se você não se envolve com as coisas do reino, você vai se envolver com as coisas da terra. Eu disse isso aqui quinta-feira, rapidamente, no meio da ministração, quando Jesus conta uma parábola de que dá talentos a um dos servos, dá um talento. Esse moço que recebeu um talento faz o que com esse talento? Ah, apóstolo, ele vai granjear, vai multiplicar. Não, ele pega o talento e esconde na terra. Terra é símbolo de mundo. Então ele pega aquele talento que Deus havia dado e sepulta no mundo. Se envolve com as coisas do mundo. E quando Jesus vem tomar conta, então ele vai lá, pega o talento que estava no mundo e fala para o Senhor que ele não conseguiu granjear. Qual é o tipo de talento
que eu e você estamos gerando para apresentar diante do Abba. Porque, amado, nós vamos prestar conta do que nós fizemos com o dinheiro que Ele coloca na nossa mão. Nós vamos prestar contas pela unção que Ele ministrou na minha vida e na sua, pela vocação que Ele deu a mim e a você, porque você foi vocacionado para fazer alguma coisa específica dentro do reino. Fala isso para o teu irmão. Você nasceu, irmão. Diga para ele, você foi vocacionado para fazer alguma coisa específica no reino de Deus. Tem alguém que crê nessa verdade? Só que por um tempo a igreja de Jesus, ela andou margeando apenas a comer as fagulhas que caem da mesa. Eu vou falar uma palavra forte aqui para você, porque deve servir talvez para alguém que está assistindo a gente depois. Tem muita gente que vem na igreja e está querendo viver como cachorrinho, comendo de migalha, coisa que na verdade era para sentar no banquete e receber a melhor porção que o pai tem. Mas na verdade, irmão, para sentar na mesa do rei, tem que ter algumas coisas específicas. Tem que ser convidado, e ele convida aqueles que agradam a ele. Para que eu possa me assentar na mesa do rei, tem que haver algumas renúncias. E nós estamos servindo, ou melhor, estamos vivendo num tempo em que nós temos muita facilidade na nossa mão. Eu falei também alguns cultos atrás, e cabe aqui esse exemplo, obrigado Espírito Santo. Se quando o diabo conseguiu convencer a Eva de que não valia a pena desfrutar do ambiente de glória, e naquela época não tinha tanta informação como tem hoje, e ela foi convencida, você imagina hoje, que tem tudo na nossa mão. Você vai sair daqui agora, você não precisa nem fazer comida, você tem uma infinidade de locais que vendem comida. Se você não quiser comprar comida, você senta e come, não precisa nem lavar louça. Você clicou no seu smartphone ou no seu iPhone que está aí na sua mão, você já tem a informação relâmpago. Aconteceu um rumor de um tsunami lá na China, já está chegando a informação em fração de segundos aqui. Informação rápida. E se essa informação isso é tão rápida, imagine o anseio do nosso adversário para tirar eu e você do centro da vontade de Deus. Mas ele não tem pressa. Ele vai lançando um dardinho hoje em você, um dardinho hoje em mim, lançando um dardinho hoje em nós, para que hoje eu não participe da celebração, porque eu estou cansado, cansada, ou como diz os crentes por aí, estou cheio de problema. Então está cheio de problema, não vem no culto, aí não vem num culto hoje, não vem num culto amanhã, aí depois de amanhã fura o pneu do carro, então não dá para vir no culto de novo. E com isso a sua cabecinha vai ser anestesiada com aquele lixo que nós temos na nossa casa. Internet, televisão, revista, informação, tudo aquilo. Videogames, filmes, aquela porcaria que vai entrando para anestesiar a mim e você, para que eu e você não seja sensível à voz do Espírito Santo. Só há um desejo do diabo, irmão, que eu e você não ande como imagem e semelhança. Tudo que ele conseguiu fazer com Adão e Eva é tirar eles da imagem e semelhança. Escuta aqui, olha para mim. O Jacó, quando estava cuidando das ovelhas do sogro, do Labão, ele colocava a varinha. A ovelhinha vinha, olhava para a vara. Se a vara estava salpicada, as ovelhas nasciam salpicadas. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Você se torna igual àquilo que você está olhando. A fé vem pelo ouvir, mas a presença vem por olhar para Ele. Se eu e você pararmos de olhar para o Senhor, se eu e você pararmos de andar na presença, nós seremos facilmente atacados pelo nosso adversário. Por que tem muito crente hoje que os dardos do inimigo vêm e ele está murmurando da vida? Porque ele está longe da presença. Ele vem na igreja, ele quer uma informação, ele quer uma palavra que resolva o problema dele. Ele não quer uma palavra que o leve ainda mais na presença do Abba. E tudo que o nosso adversário quer fazer é que eu e você ande no telema, que aí a vontade é minha. Se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu não faço. Eu sei que ele deu livre-arbítrio,
Mas eu sei que tem muita gente escolhendo a pior parte. Eu sei que tem muita gente, irmão, não sei se é o seu caso, mas tem muita gente por aí que depende da minha palavra e da sua palavra, depende de uma instrução minha, da sua instrução. Tem muita gente escolhendo o caminho errado. Acabou de morrer uma pessoa agora. Essa pessoa acabou de morrer, talvez sem Jesus. Acabou de morrer outra, agora. Talvez ela não tenha Jesus, porque eu e você, ou porque nós, ou porque a igreja de Jesus tem procurado andar fora da vontade do Senhor. Ah, não, porque eu também preciso curtir minha vida, né? Sabe que segunda-feira à noite, quando acabou a intercessão, o pessoal começou a ir embora. E aí nós ficamos lá fora conversando um pouco. Eu, pastor João, pastora Rosana, e acho que a pastora Elaine, acho que foi. Ou o Júlio, acho que era. E aí eu toquei num assunto com eles que tem incomodado muito a minha profetisa Márcia. A gente sai caminhar, a gente coloca a conversa espiritual em dia. E aí sabe o que a gente tem visto, irmão? A gente tem visto a igreja de Jesus no Brasil não andar para frente, sabe por quê? Porque falta muita honra a pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. O que tem de gente que não honra pai, o que tem de gente que não honra mãe. Ah, mas não me interessa, você não conhece meu pai, não conhece minha mãe. O problema é que você conhece a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. E a autoridade merece respeito, merece honra, independente de fazer certo ou fazer errado. Por isso que a igreja não pode criticar governo. Por isso que a igreja não pode criticar prefeito, governador e presidente, tem que orar por eles. São autoridades constituídas, tem que honrar. Não é maldizendo. Ah, meu pai é cabeçudo, minha mãe é isso. O seu pai e sua mãe gerou você. Você é fruto de um sonho de Deus. Tem que honrar pai e mãe. Aí não adianta dia das mães, dia dos pais, comprar presentinho e liberar a palavrinha de que é ânimo. Depois passa 364 dias do ano esmurrando a mãe e o pai com palavras. Não adianta. É vida de hipócrita, de fariseu. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Se agarra a Ele, se desespera, pelo amor de Deus, Senhor, anda comigo, senta no trono do meu coração, só quando precisa. Mas quando deveria desligar a televisão para poder orar? Quando precisa desligar a televisão para poder ler a Bíblia? Quando precisa desligar o computador para estudar alguma coisa acerca do reino? A nossa vontade carnal prevalece. Nossa, apóstolo, que palavra dura. Desse jeito eu não vou vir mais aqui na igreja. Querido, eu não estou pregando para você não vir mais. Eu estou pregando para que você ande na presença de Deus. Para que você possa receber o melhor de Deus. O diabo, irmão, tem conseguido colocar palavras terríveis na boca do povo de Deus, irmão. Num povo que Deus chamou como povo eleito. Olha o que Deus falou que nós somos: sacerdócio real. Olha o que o Senhor falou que nós somos: nação santa. Olha o que o Senhor falou que nós somos: meninas dos seus olhos. Ou seja, deveria ser assim: tocou em mim, tocou em você, tocou nele. E alguns falam assim: mas eu estou cheio de problema, porque Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Onde é que está Deus na minha vida? A minha resposta para essas pessoas é: aonde está você com Deus? É fácil gritar onde está Deus na sua vida, mas pega a pergunta, faça o contrário: aonde eu estou com Deus? Por que Deus não faz? Por que Deus não se move? Por que Deus não responde? Por que o céu está acinzentado? Porque depende daquilo que eu e você faz diante dele. Domingo passado o Senhor disse isso para nós, que existe uma geração que está nascendo sem conhecer o Senhor. Existem pessoas na Índia, existem pessoas na China que não conhecem o nome Jesus. Nunca ouviram esse nome. Aí você fala assim: mas é difícil pregar. É difícil pregar porque a igreja tem andado na contramão. A igreja tem sido omissa. A igreja tem andado na contramão da verdade. Ela só quer agarrar-se com o Senhor quando a coisa é favorável a ela. A igreja de Atos morria por causa do evangelho. Conversava com o irmão essa semana: por que a igreja apostólica nasceu nesse tempo do fim?
porque os apóstolos têm que morrer pela igreja, trazendo a verdade. Chega de enfeitar a igreja, chega de massagear, chega de bajuladores. Está na hora de Deus levantar libertadores, e eu estou pregando essa palavra para levantar você como um libertador nessa terra, para que você toque em vidas, toque em pessoas. Ninguém é confrontado porque Deus não ama, Deus confronta porque te ama. Deus me confronta porque me ama. Deus fala conosco duramente porque Ele nos ama. Quando Ele confronta é porque Ele quer que você entre no eixo, entre no centro da vontade. Ele quer que a gente abandone pensamentos errôneos, atitudes e práticas que desagradam a Ele. É simplesmente isso que Ele quer. Existe a vontade dEle, que vai se cumprir, independente de você, de mim, de nós querermos ou não. Só que muitas vezes o que Ele deseja pode também se cumprir sem a mim e sem a você. Aqui, acho que foi uma das terças-feiras dos estudos, nós conversamos algo sério. Se a igreja de Jesus não se levantar como uma igreja séria, reta, íntegra, como nos dias de Noé, como nos dias de Jó, Ele vai levantar um outro povo. Jesus veio para os judeus. Os judeus imaginavam que o Messias viria num trono poderoso, num palácio ostentado com riqueza. E Ele veio sim, ostentado na riqueza da simplicidade. Ele veio sim, andando numa jumentinha. Ele veio sim, tocando na vida dos pobres. E aí o coração do povo ficou meio assim, não aceitou. O Senhor disse: eu não posso perder o projeto. É o meu filho que está ali. O projeto não era salvação, o projeto era domínio. O que Jesus viria dar para os judeus era domínio. Mas na verdade, como eles rejeitaram, o Senhor então mudou o projeto. Agora vai ser salvação, eu vou resgatar os gentios. Ele levantou um outro povo. Se eu e você não nos alinharmos ao centro da vontade, Deus levantará outro povo. Fala para o teu irmão: misericórdia, graça e luz. Fala: longe de nós isso. O Senhor levanta outro povo. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então, Ele vai cumprir a vontade dEle. Eu farei toda a minha vontade, comigo ou semigo. Mas o que você quer fazer, filho? O que você quer fazer, filha? Andar às margens da história ou ser capítulos da história? Você quer ser conhecido como aqueles que marcaram a Bíblia, como hoje marca para a nossa vida alguns, e alguns que marcam pela contramão que eles quiseram viver? Nossa, apóstolo, você está falando, você está me ofendendo. Não, eu estou falando com muito amor para você. Inclusive, estou pregando que nem pastor hoje. Fala para o teu irmão: receba essa palavra com muito amor para a sua vida. Quantos compreendem isso comigo? Você entendeu tudo isso? Agora eu quero que você pegue tudo isso e que você leve lá para o Salmo 112. Vamos lá de novo? Então vamos. Salmo 112. Vou começar a ministrar agora, para você entendeu. É rápido, é 5 minutos. 5 minutinhos eu termino. Fala amém. Você não crê, né? Salmo 112. Vamos começar a ler de novo. Aleluia. Louvai o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado é o homem que vive o bom lema, a vontade, o plano de Deus. Sabe por que ele gosta de viver bom lema? Porque ele tem prazer em viver os mandamentos do Senhor. Eu preguei aqui há 2 quintas-feiras atrás, deixa eu fazer uma parafrase, sobre aquele texto de que o justo viverá da fé, mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu mostrei para os irmãos aqui que a palavra justo, a tradução mais interessante para ela é imparcial. E quando nós entramos no entendimento do que é ser imparcial, é aquele que não adapta, que não forja, que não altera as coisas para benefício próprio. Então, quando a Bíblia nos chama de justo, nesse salmo ela nos chama diversas vezes, significa que nós devemos ser imparciais. E para amar os mandamentos do Senhor, eu preciso amar aqueles que me põem na linha e aqueles que me trazem os benefícios e as bênçãos.
Então, quando eu posso bater no peito e dizer que eu sou justo, é quando eu não questiono a vontade de Deus na minha. Meu Deus do céu, fala isso para o teu irmão. Nós somos justos diante de Deus quando nós não questionamos a vontade de Deus na nossa vida. Você compreende isso? Pelo amém eu já percebi que você não compreende não. A gente gosta de questionar, irmão, porque a gente quer que Deus se mova do jeito que a gente quer. E o texto diz que é o contrário. É abençoado o homem. Vou falar na versão original paulês. Bem-aventurado é o homem, a mulher. Porque tinha umas irmãs que estavam felizes aí, né? Porque, é isso, tem que falar para esse marido meu mesmo aqui. Bem-aventurado o homem, a mulher que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem prazer quando o Senhor diz: sou contigo, não te deixo, não te desamparo. Presença total e proteção pessoal. Foi o que ele falou para Josué. Josué, não assusta não, você conhece o povo, mas olha, eu vou ser com você. Eu não te deixo e eu não te desamparo. Eu serei proteção e presença pessoal. Se você se mover na minha presença, eu estou junto contigo. Então, quem ama os mandamentos do Senhor, ama quando Ele diz: eu sou contigo. Mas também ama quando Ele ajusta a armadura dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Reconhece que precisa ajustar. Quando Ele chama a gente: sede santo porque eu sou santo. Irmãos, nenhum milagre de Deus aconteceu sem o povo viver em santidade. Quando eles vão conquistar algumas terras, o Senhor pregou a um jejum, ou pede para que eles se consagrem e se santifiquem. O que o Senhor pediu para que Moisés dissesse ao povo? Fala para aquele povo se santificar. Para fazer o quê? Entrar na minha presença. Ninguém entra na presença de Deus sujo. Por isso que eu amo a águia. A águia, ela não levanta voo para subir nas alturas suja. Ela faz necessidade no chão antes de levantar voo. Sabe por quê? Porque ela não acha digno subir e de lá de cima jogar as suas sujeiras. E nós? Quer pegar o versículo? Pois bem, Senhor, estou eu aqui na tua casa, porque a tua palavra diz: entramos justamente em juízo, apresenta-me as tuas razões, para que o Senhor possa me justificar. Eu imagino, só estou imaginando, isso está no capítulo 1 da minha Bíblia, Paulo, livro de Paulo, capítulo 1, está lá, verso único. Eu imagino que ele deve catar de vez em quando no nosso pescocinho espiritual e falando assim: tá bom, você está entrando na minha presença imundo desse jeito, murmurador desse jeito, andando fora dos meus mandamentos desse jeito, andando fora da minha vontade desse jeito. Eu imagino que ele de vez em quando fica bravo com a gente, mas o amor dele é incomparável. Aí ele permite que a gente venha na igreja, sente na cadeira, e o Senhor chama a gente, a nossa atenção, e fala assim: olha, você precisa temer, você precisa andar na presença, você precisa desejar viver o bolema de Deus na sua vida. Fala isso para o teu irmão: deseja hoje, querido, viver o bolema de Deus na sua vida. Irmãos, você tem um monte de benefício na Bíblia. Fala isso: eu tenho um monte de benefício na palavra. Mas nós temos um monte de deveres. A Bíblia narra, e as leis judaicas são 613. Me corrige se eu errar, Júlio. Dessas 613, grita para mim, Júlio, que eu esqueci o número. 200 e? Não. 400? Não. Meu Deus, me fugiu o número agora. Não, já lembrei. 366. Dos 613 leis, os mandamentos, as instruções do Senhor, 366, inclusive para o ano bissexto, são começadas por não. Meu Deus do céu! A cada dia do ano, o Senhor tem um não para mim e para você. Antes de eu requerer alguma coisa, tem um não me esperando. Quantos compreendem isso? Digam glória a Deus. Então profetiza comigo a partir de hoje: eu vou viver esse texto, vou temer ao Senhor e vou amar os seus mandamentos. Agora olhe comigo para a gente encerrar, versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada.
Olha, se eu e você fizermos o que você ouviu até agora, o que acontece conosco? A nossa descendência vai ser poderosa na terra. E aí, a geração dos retos, dos justos, será uma geração abençoada. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Deus tem falado comigo e com você aqui, de sermos pais, no sentido figurado, espirituais. Deus está confiando sobre nós uma geração. E para que essa geração possa ser alguma coisa, começa comigo e com você. Se nós escolhermos andar na presença de Deus, os mandamentos do Senhor, a nossa descendência vai ser poderosa e a geração futura vai ser muito abençoada. Você compreende isso? Versículo 3: fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Não vai haver miséria, não vai haver escassez no celeiro, vai haver abundância, vai haver fartura de abastar. Verso 4: aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Quando o dia mau chega para aquele que ama os mandamentos do Senhor e teme ao Senhor, faz a vontade do Senhor, quando o dia mau chega, a luz, que a palavra, vem sobre ele. Porque a palavra de Deus me garante: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E não há tropeço para aqueles que andam na presença de Deus. Diga isso: não há tropeço para aqueles que andam na presença de Deus. Profetiza na vida do teu irmão: não há tropeço na sua vida, irmão, se você andar na presença de Deus. Versículo 5: bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Quando a gente faz aquilo que o versículo 1 nos ensinou, o versículo 5 diz que nós vamos emprestar. E é sobre esse texto que eu tenho orado sobre as suas finanças, que chega o tempo de você tomar emprestado, irmão. Chega o tempo de você encostar o seu umbigo no banco. Chegou o tempo dos tesouros escondidos fluírem diante de você. Irmão, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Jesus. As bênçãos já não estão garantidas nas nossas mãos, em nome de Jesus. Olha para a sua mão e fala: as bênçãos do Pai já estão garantidas na minha mão. Fala: em nome de Jesus. Versículo 6: na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Quem? O Deus do Paulo, o Deus da Silvia, o Deus do Cristiano, o Deus do Tiago. Eu conheço o Deus deles. Assim como eu e você falamos, nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus será perpetuado através da minha vida e da sua. Os nossos testemunhos tocarão muitas pessoas em nome de Jesus. Tem alguém, pelo amor de Deus, que recebe essa palavra? Oh, meu Deus! Aleluia! 7: não temerá maus rumores. Má notícia vem, mas se por um caminho vem, por 7 tem que fugir em nome de Jesus. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Pode vir o que vier, só existe um foco para ela, só existe uma direção para ela. Minha direção é o trono, porque de lá vem providência, de lá vem provisão, de lá vem sorte, de lá vem a palavra de governo, de lá vem a palavra de direção, de lá vem tudo que eu preciso. Diga comigo: do trono vem tudo que eu preciso. Então, por favor, entra na sala do trono e escolha ficar na sala. E aí, para a gente encerrar mesmo de vez agora, 8: seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força exaltará em glória. Preste atenção no versículo 10: o ímpio verá isso e se enraivecerá, range os dentes e se consome, os desejos dos ímpios perecerá. Vai acabar essa mania do crente ficar olhando que o ímpio tem, que o ímpio faz, que o ímpio pode e ele não pode. O desejo do Senhor é que os ímpios olhem para mim, para você e digam:
eu preciso ter o que esses homens e mulheres têm. Eu preciso andar com o Deus do Léo, eu preciso andar com o Deus da Gleice, eu preciso andar com o Deus do Hélio. Eu preciso ter o que esses homens têm, eu preciso viver debaixo da unção que esses homens vivem, eu preciso viver debaixo da paz que esses homens andam, porque paz não é ausência de guerra, paz é Deus me livrando no meio da guerra, é estendendo a mão para mim, para você, me livrando de lá da fornalha, me tirando lá da cova dos leões, é de lá que Ele vai tirar. Mas para isso nós precisamos ter serenidade, disposição de entrar, e Deus vai te livrar em nome de Jesus. Pega esse salmo, por favor, e leia ele de novo na sua casa, porque quando a gente leu ele hoje, no início da mensagem, ele é muito cheio de bênção. Mas para que todos os versículos seguintes, os 9 versículos se concretizem, o primeiro tem que ser vivido com excelência para mim e para você. Vamos orar? Fiquemos em pé. Se você puder, aplauda ao Senhor com bastante alegria e bastante força. Em nome de Jesus.